Santíssima que circunda a Terra com suas naves. Olha aí, porque ele não é qualquer pessoa. Ashtasheran Nem é uma pessoa. nem é uma pessoa. Ele é um extraterrestre, que ele pertence a uma espécie de confederação galáctica, ou na verdade intergaláctica, que trabalha para ajudar a humanidade a se transformar numa sociedade mais pacífica, mais amorosa. Não sei se ele está conseguindo, não é mesmo? Bom, ele faz cansada e ele contata pessoas através de canalizações, através de, como é que chama quando lê o pensamento? Telepatia, com tanto funções quanto mensagens importantes a serem ascensionados. Então vamos entender um pouco como tudo isso começou. Essa figura de Ashtasheran, ela vai surgir a primeira vez ali nos meados da década de 1950 por meio de um contato telepático feito com um cara chamado George Van Tassel. O Ashtasheran, então, incentivou que o Jorge construísse um lugar chamado Integraton. leia-se, incentivou, tipo, amigão, vamos fazer? Da Ashtasheran monitora, presta a Terra, ele acaba monitorando a Terra, ele acaba auxiliando desastres naturais, ele impede invasões alienígenas hostis e através de certos contatos e canalizações com pessoas escolhidas a dedo, ele vai ajudar a humanidade a alcançar a paz e a evolução espiritual. E além dessas coisas que o Léo disse, ele acordei empolgado hoje, vou ser uma pessoa boa. E acho que o maior problema que eu vi, Bruno, nessas histórias foi assim, cada lugar que eu ia, que trabalhava com essa coisa do Ashtasheran, cada lugar que eu ia tinha uma história diferente. Sobre ele, sobre a origem dele e sobre o que ele estava falando. E aí, na Umbanda, por exemplo, tem um jeito da gente descobrir se as entidades trabalham na mesma linha, que são os pontos. Não dá pro ponto da entidade não ter certos aspectos que combinam com os outros caboclos, por exemplo, naquele trabalho, o caboclo Pena Branca. Ele vai ter ali no ponto uma estrutura dos outros caboclos Pena Branca, vão ter também. O lance da Ashtasheran, todos os centros espíritas, e por 30 e poucos anos frequentando o centro espírita, todos esses que eu frequentei que tinham essa linha do Ashtasheran, todos eles tinham uma história diferente. Então, como a gente disse no próprio vídeo, habitado no sistema de Alfa Centauro. Alfa Centauro é a estrela mais próxima de nós aqui na Terra, né? Estaria a 4 anos e meio, ano-luz de distância, e teria lá um planeta tecnologicamente muito mais avançado do que nós, que provavelmente já estaria na era da luz, né? E eles viriam até a Terra compromissado em auxiliar a humanidade Terra nesse nosso processo evolutivo, né? A nossa ciência descobriu que o sistema Alfa Centauro é um sistema de 3 sóis. Nós temos um Sol central, que nós chamamos de estrela Alfa, que é a própria Alfa Centauro, é a mais brilhante da constelação, e nós teríamos uma segunda estrela Alfa Centauro B, que giraria em torno da Alfa Centauro A, né? E nós teríamos uma terceira estrela, uma órbita bem mais alongada, que é a estrela que mais se aproxima da Terra, por isso ela é chamada de Próxima Centauro, mas ela gira também ao redor do sistema de Alfa Centauro, ok? Então muitos dizem que essa Próxima Centauro é que tem um sistema planetário orbitando ela e que talvez desse planeta viria, né, Ashtasheran e a sua frota. E são humanos, né, muito humanos como nós, assim, tá? E este planeta que estaria orbitando essa estrela, Próxima Centauro, se chamaria Metara, segundo alguns sensitivos que canalizavam Ashtasheran, né? Então, esta é a origem, vamos dizer assim, planetária deste comandante da sua frota em operação aqui na Terra. Não é um ser, né? Existe o comando Ashtar, que é um comando de seres altamente evoluídos de um planeta feliz, então eles não têm corpo físico. Um dos membros é o Sherran, e é o membro que aparentemente assumiu a responsabilidade de mandar mensagens mediúnicas, e houve uma época, principalmente nos anos 80, em que chegaram a gravar sem um veículo físico, quer dizer, sem um médium, gravar a voz dele por transcomunicação. As mensagens do comando Ashtar todas se baseiam na absolutamente necessária mudança que o ser humano tem que fazer interiormente para que nós possamos caminhar avante, né? Mensagens do Ashtasheran, nossa, você é um canal. Existe esse ser? Sim. É um ser que tem muito a contribuir? Sim. Mas acaba havendo uma mistificação em torno do nome e aí só desmerece a missão. A mensagem mais clara dos extraterrestres: autoconhecimento para a reforma íntima, que eles não usam essa palavra, eles usam reconstrução. Conhecimento para que tenhamos ferramentas e possamos responder de uma forma mais lúcida e harmônica aos estímulos nem sempre positivos da vida. Muito bem, como não poderíamos deixar de mencionar aqui,
no livro Um Vermelho Encarnado no Céu, do Pedro de Campos, por instruções do Espírito Yoshua Ben-Nun. Aqui na página 423 do livro, já no final, no capítulo 24, no último parágrafo da página 423, o escritor cita assim: embora o Dr. Fritz, durante a sessão de desabdução, que foi uma sessão que foi feita para desbloquear e tirar certos padrões traumáticos que ficaram instalados em uma determinada vítima. Vídeos atrás nós já falamos sobre isso nessa playlist aqui, relativa somente a esse livro. Ele diz assim: para a tarefa de livrar os abduzidos, ou seja, aos espíritos de luz que fazem a mediação entre os homens e as entidades alienígenas. Na ufologia, a figura de Ashtar Sheran tem sido muito lembrada em ocasiões semelhantes. Trata-se de uma entidade pouco conhecida no meio espírita. Aí aqui, o autor diz assim, embora ele seja uma entidade encarnada, por assim dizer, pode receber uma classificação específica, do mesmo modo que os espíritos estejam eles encarnados ou não. Admite-se no Espiritismo 3 grandes divisões para mostrar o estágio evolutivo de cada entidade. Na base da pirâmide situam os espíritos imperfeitos, na faixa central os bons espíritos e no topo da escala os espíritos puros. Temos assim 3 grandes levas supostas, seres imperfeitos, bons e puros. Todavia, a escala de progresso é ilimitada, razão pela qual qualquer classificação que se faça nada poderá ter de absoluto. Aí aqui ele fala sobre a categoria angelical, quando ele diz assim, compreende-se que as maiores hierarquias do universo são compostas pelos anjos, arcanjos, etc. Nesta categoria está conhecida a figura do arcanjo Miguel, que muitos interpretam equivocadamente como sendo a figura de Ashtar Sheran. Bom, foi bom ele citar isso aqui, que muita gente confunde Ashtar Sheran com o arcanjo Miguel e um ser não tem nada a ver com o outro. Tá? O Ashtar Sheran é um ser com características bem parecidas com a humana, as características humanas, e não está no reino angelical, nem arcangélico, como do arcanjo Miguel. Ele está numa faixa de 4ª dimensão, como cada um de nós. Ele é bem evoluído, mas está na 4ª dimensão. E aqui, de todas as pesquisas, até agora, quem melhor classificou o Ashtar Sheran, o Ashtar Sheran que eu conheço pessoalmente, já canalizei dezenas de mensagens deles, aqui no canal tem, se você procurar a playlist lá, Ashtar Sheran, você vai encontrar comunicações verídicas desse ser maravilhoso. Aqui já na página 425, Pedro de Campos cita, nessa ordem de pensamento encontramos a figura de Ashtar Sheran, na condição de espírito bom, mas ainda assim encarnado, fazendo uso de um corpo etéreo, sutil, menos denso. Trata-se de um extraterrestre de antimatéria, que atua nas esferas sutis, realizando tarefas enobrecedoras, engajado no comando de uma frota intergaláctica, ou seja, ele é um ultraterrestre. Ele faz parte do comando Ashtar e trabalha para neutralizar as forças contrárias projetadas pelos seres imperfeitos, como os atos reprováveis da civilização do tipo cinza, composta por entidades trevosas, dotadas de saber científico, mas fracas em termos morais, por praticarem atos lesivos ao ser humano, tais como as abduções e experiências genéticas. Ashtar Sheran é a força neutralizadora dessas ações. É o emissário dos espíritos puros. E aí ele cita na página 427 uma canalização que aconteceu na Alemanha, onde ele diz que Ashtar Sheran falou, ao lado do universo visível, existe também o universo invisível. Esse anti-universo se assemelha na construção e na estrutura ao universo material. Os seres viventes daquele anti-universo, que contém também humanidades, não podem ser vistos sem o uso de um complicadíssimo aparelhamento. O anti-universo, porém, não deve ser confundido com os mundos espirituais, porque essa é outra esfera, assim como a de Deus, postada entre as encarnações materiais. No livro Appeggio dal Cosmo, tem essas mensagens de Ashtar Sheran, são mensagens datadas de 1974. O ufólogo Herbert Victor Speer, de Berlim, foi um dos que coordenou o grupo que canalizou essas mensagens. Não podemos negar que o Pedro de Campos, aqui, autor do livro Um Vermelho Encarnado no Céu, no último capítulo, eles pegam bem pesado com os seres cinza, como se fossem seres da pior espécie. Tem que levar em consideração também
que eles têm a cultura deles. E essa aproximação deles com o ser humano ocasionou um choque cultural que, interpretado à luz de algumas doutrinas, é visto como uma coisa imoral, né? Tem uma parte aqui na página 428 que eles falam assim, que o Pedro de Campos fala assim sobre o seres cinzas. Trata de uma entidade incomum, não só porque sua constituição física é aparentemente frágil e repulsiva, mas também porque sua moral está em franco retardo, ambos desproporcionais ao elevado grau científico obtido. Então, quis dizer que eles evoluíram muito do ponto de vista científico, né, nos estudos, na física, na ciência, mas eles não moralmente são atrasados, isso quis dizer. Aí aqui numa outra parte, já no segundo parágrafo, o Pedro de Campos coloca: na ufologia, Astacheran pode ser considerado uma entidade capaz de proteger as vítimas de abdução e de anular as ações malfazejas. Estando encarnado, suas ações são benevolentes. Aí está despojado do orgulho, do egoísmo e da ambição que caracterizam os seres inferiores. E aqui o livro termina assim, nessa ordem de pensamento, vamos também encontrar no Antigo Testamento as entidades responsáveis por proteger o povo de Israel. Então enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, renovando a terra com a justiça de Deus. Assim nos ensina Yoshua. Bom, isso está no livro de Josué, que é o primeiro livro da história deuteronômica, é considerado o sexto livro da Bíblia hebraica, está no Antigo Testamento. Sobre o livro de Josué, conta a história de Israel, né, a conquista de Canaã até o exílio na Babilônia. E é isso, meus amigos. Espero que continuem conosco. Desejo-lhes muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.